O nosso Criador é fiel. E isso é uma questão que desejo abordar hoje, é acerca de que, visto que Deus é fiel, a pergunta é: precisa o fiel Criador de alguma coisa? Sim, é uma pergunta que talvez não tenhamos pensado, mas o fiel Criador precisa de alguma coisa? Nós sabemos que, se lermos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, queridos irmãos, existem sofrimentos segundo a vontade de Deus. E depois diz: encomendem a sua alma, isto é, a sua vida. Precisamos de encomendar a nossa vida, encomendar a nossa vida ao fiel Criador. Por isso, Deus é um fiel Criador na prática do bem. Então a pergunta é: precisa o fiel Criador de alguma coisa? Vejam aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Ele é fiel e ele vai completar esta obra. Um ponto interessante que devemos manter bem cientes é que Deus nunca vai fazer um dos seus filhos ter um aborto espiritual. Deus não vai causar nenhum aborto. Sim, existem abortos espontâneos espiritualmente, mas não é porque Deus vai causá-los. E é isso, então, tem a ver com a pergunta que eu estou a fazer hoje. Vamos então, vejam aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus nos ajuda na nossa mente, na nossa motivação, nos dá ajuda nesse querer, nessa vontade, nos ajuda. Mas a pergunta é: precisa Ele algo de você e de mim? E a resposta é que sim. Ele precisa que sejamos uma criação responsável. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos de uma certa receptividade e uma resposta ativa diária à chamada de Deus. E essa receptividade e essa resposta à chamada de Deus, que tem que ser uma resposta diária em ações diárias de nós de dia a dia, isso cultiva uma criação responsável. E isso é a nossa responsabilidade. Veja em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temos uma responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. Temos uma responsabilidade em nós virmos a ser filhos de Deus, virmos a ser seres espirituais. E se nós não cumprirmos essa responsabilidade, pode então acontecer que venhamos a ter um aborto espontâneo. Por causa de nós. Não é por causa de Deus.
Olha, vejam também em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vou ler o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos uma criatura nova, uma criação nova. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Temos que nos arrepender, temos que ser batizados. Isso é uma decisão nossa, é nossa responsabilidade. Depois, a promessa é que, após o batismo, pela imposição das mãos, receberemos o Espírito Santo de Deus, isto é, somos gerados. Somos uma nova criação, uma nova criatura. Depois temos que ser alimentados pelo Espírito de Deus, vivendo esse caminho. E por isso precisamos de ser responsáveis. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, Deus é fiel. Não há dúvida. Não há dúvida nenhuma que Deus é fiel. Mas eu e você, nós, precisamos de ser uma criação responsável. Por exemplo, sabemos que há pessoas que observam o sábado de uma maneira muito estrita. Por exemplo, desligam as luzes, não acendem mais nada, e certas coisas muito extremas, digamos assim. Quando pensamos acerca disto um bocadinho mais, é que essas pessoas, na realidade, não estão a adorar a Deus, mas estão a adorar o sábado, que é uma forma de idolatria. E foi, por exemplo, o que aconteceu no tempo de Cristo, quando os fariseus acusaram Cristo por curar no sábado. Vejam em João capítulo 5, versículo 17. João capítulo 5, versículo 17. E aí Jesus Cristo diz que ele e o Pai trabalham. Vamos então ler João capítulo 5, versículo 17. Diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas é importante entendermos o contexto. O contexto aqui, em João capítulo 5, é que um paralítico foi curado. E foi curado no dia de sábado. E por isso eles disseram, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E depois estava a dizer que não era lícito curar. Vejam no versículo 16, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Ora, há trabalhos e há trabalhos. Sim, há certos trabalhos que são proibidos no sábado. O trabalho de nós recebermos o nosso rendimento, que é o trabalho que fazemos de dia a dia, durante 6 dias de semana. Mas onde é que está a proibição contra o crescimento espiritual no sábado? Contra a cura, contra liberar de doenças ou qualquer outra deficiência física. E por isso Jesus Cristo, neste contexto, está a dizer, no contexto de sábado, diz, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também, no sábado. O Pai e Jesus Cristo são produtivos, trabalham, estão a fazer uma obra. Qual é o trabalho principal deles? O que Deus está fazendo em nós. Isso é o trabalho principal deles. Sim, eles mantêm o planeta e mantêm as estrelas e o universo, mas o mais importante, a obra mais importante deles, é o que eles estão a fazer em nós. Estão a criar em nós.
E isso é uma obra que é diária, mas principalmente também no sábado. E essa obra, então, está ligada a quê? Essa obra de Deus, Deus criar em nós uma nova criatura, uma nova criação, está ligado a quê? À nossa receptividade de nós recebermos a chamada de Deus e respondermos a essa chamada. Porque você pode estar a dizer a pessoas o caminho de Deus e a verdade de Deus, pode dizer a verdade e pode estar a tentar dar a outras pessoas a verdade de Deus e não vão entender, e não vão receber, e não vão ser receptíveis. Porquê? Porque não a querem, porque não são receptíveis. E por isso não podemos dar uma coisa a quem não queira receber. Por isso, o sucesso desta obra de Deus está ligada à nossa receptividade e à nossa resposta ativa, diária, de dia a dia, à sua chamada. Então, qual é a responsabilidade de Deus? É Ele que tem que fazer o recebimento para nós? É Ele que tem que fazer o arrependimento em nós? Sim, Ele nos dá a capacidade de podermos arrepender. Mas nós é que temos que ser receptíveis e temos que responder a essa chamada e temos que nos arrepender. Ele nos dá essa oportunidade, mas nós temos que nos submeter e responder. Vejam, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. E Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados irmãos, como lemos há pouco, sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A nossa responsabilidade, a nossa receptividade, a resposta ao chamado de Deus é nossa responsabilidade. E isso é o que Deus precisa de nós. Que sejamos responsáveis. Que sejamos responsáveis ao nosso Criador. Que sejamos uma criação responsáveis. Essa é a nossa responsabilidade. Vejamos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz: não apagueis o espírito. Como é isso possível, não apagar o espírito? O que é apagar? Por exemplo, vocês têm uma lareira ou um fogo. Para apagar o fogo, requer um bocadinho de trabalho, às vezes, que começar a pôr água, ou seja o que for, não dar oxigênio ao fogo, ou coisa assim, e depois vai acabar por o fogo apagar completamente. Por isso pode demorar um pouco. Por isso diz, não apagueis o espírito. E por isso quer dizer que não estamos a responder diariamente às necessidades do espírito e então estamos a apagar. Uma escritura semelhante a essa é em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos bloquear, vamos diminuir o impacto e, eventualmente, com essa, digamos assim, diminuição do impacto, eventualmente, vamos apagar o espírito. Isso é, não vamos dar o crescimento que devemos ter. Por quê? Porque podemos até quebrar esse selo. Esse selo precisa estar em nós, precisa de estar em nós até ao dia do retorno de Jesus Cristo. E por isso, quando quebramos esse selo, estamos a usar o Espírito Santo de uma maneira irresponsável, é um mau uso, ou melhor, não o estamos a usar, estamos a entristecer até que possamos até apagá-lo. Vejamos aqui uma parábola muito interessante neste contexto, que é Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, começar no versículo 14. Mateus 25, no versículo 14. Esta é a parábola dos talentos. Vocês sabem, um tem 5 talentos, outro tem 2, um tem 1, e depois dá a recompensa, que ele ganhou 5, deu mais outros 5, ganhou 5 e outro ganhou 2, e então são recompensados. Mas vê-se nessa história que há um que escondeu o talento. Vê-se aí, escondeu o talento. Escondi na terra, receoso, versículo 25. Escondeu o talento na terra e então olha, está aqui o teu talento. Ora, vê-se aqui que Jesus Cristo disse que devias, pelo menos, então, entregar esse talento, esse dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltar, então, receberia juros, o que é o meu, um mínimo de certo crescimento. Aqui está a falar de um ponto espiritual. Vejam também no versículo 30, diz, e o servo inútil, esse que não trabalhou, que não produziu, que não fez esse talento ou talentos crescer. Não produziu crescimento com esse talento. Ora, quantas pessoas é que têm o Espírito Santo de Deus hoje em dia? Hoje em dia sabemos que são muito poucos. E Jesus Cristo retornará. Isto é fato, é um fato. Haverá uma ressurreição, é um fato. Aqueles que usaram o Espírito Santo e que cresceram no Espírito Santo, não esconderam este talento do Espírito Santo, estarão em pé. Por quê? Porque houve crescimento, porque foram uma criação responsável. Porque arrependeram, limparam a vida deles, estiveram diariamente a responder à guia do Espírito Santo de Deus, até que chegam a um ponto em que Cristo é formado em nós. Vejam em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isto é uma grande responsabilidade que nós temos. É nossa responsabilidade. Nós temos desafios, problemas na vida. Qual de nós é que não os tem? Todos nós temos. O problema é que somos muito teimosos, ou somos muito duros, ou seja qual for a nossa falha. E isso demora tempo, dia a dia, a mudar, a mudar. É como se você tivesse uma jarrinha para pôr todas as moedas
que tem. E você tem essa jarrinha ou jarrão e vai pondo uma ou duas moedas que tenha de sobra ao fim do dia. E vai pondo essas moedas diariamente. Ao fim do mês já tem algumas moedas. Ao fim do ano tem várias moedas. Talvez ao fim de alguns anos seja um jarrão cheio e pesado. Como é que veio estar pesado? Porque foi de dia a dia, foi pondo essas moedinhas nesse jarrão. Nós temos que trabalhar nas nossas dificuldades, nos nossos conceitos incorretos, nas nossas ideias incorretas, nas nossas perspectivas incorretas, nas nossas personalidades que temos falhas, nas nossas atitudes de dia a dia, como uma moedinha de dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas paixões, nas nossas motivações, nas nossas ações e reações, nas nossas, seja dificuldades que tenhamos, temos que as vencer de dia a dia. E temos que crescer até Cristo ser formado em nós. É um crescimento espiritual. Essa é a nossa responsabilidade. Vejam também em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Para que, mas seguindo a verdade em todos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Temos que crescer em tudo até sermos como Cristo é. Em tudo sermos como Cristo, como Deus é. Nós temos várias responsabilidades, como maridos, esposo ou esposa, pais ou filhos, irmãos, vizinhos. Como é que eu tenho? Uma pergunta que eu tenho que perguntar, uma pergunta que você tem que perguntar. Como é que nós temos atuado em todas as nossas áreas? Estou sendo mais e mais de dia a dia, devagarinho, um bocadinho cada dia, de dia a dia. Estou-me a tornar como Cristo é. Estamos a crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Está Cristo a ser formado em nós. Ora, sabemos que, por exemplo, o apóstolo Pedro não foi, está claro, o apóstolo-chefe, não foi o pastor-chefe, isso é Cristo, mas foi um dos principais, digamos assim, apóstolos. E ele escreveu, sabemos que Pedro foi uma pessoa que falava muito facilmente e que foi um grande líder entre os apóstolos, certamente. Ele escreveu duas cartas, primeiro e segundo Pedro. E ele possivelmente deve ter ponderado como concluir a sua segunda epístola, a sua segunda carta. Porque bem possivelmente ele sabia que viria a ser parte das Escrituras. E então ele ponderou: como é que eu vou concluir esta carta com uma mensagem, digamos assim, importante ao fim da minha carta? Então vemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, na sua conclusão, diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer na graça, na maneira de ser, no nosso caráter. E
no conhecimento. E conhecimento quer dizer, temos que saber como Cristo é para sabermos qual é a nossa meta, que temos que crescer. E por isso, vemos que temos que crescer. Temos que ser na imagem e na semelhança de Deus. Ao fim de contas, é o que lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus nos criou fisicamente, inicialmente, na sua imagem e semelhança, fisicamente, do que Ele é espiritualmente. Mas a intenção de Deus é para nós sermos na imagem e semelhança dele espiritualmente. E por isso, temos que estar a crescer, até chegarmos a um ponto em que Deus vê suficiente caráter e características dele em nós para ele então nos dar a vida eterna. Isto é o que Deus está a querer de nós, que nós sejamos uma criação responsável. Essa é a nossa responsabilidade. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. A lei de Deus, o caminho de Deus, o caráter de Deus, a maneira que Deus é, que é amor, está escrito nos nossos corações e nas nossas mentes pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Então o que é que o Espírito de Deus escreve em nós? Quando somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, após o batismo, após a imposição das mãos, e Deus nos dá o seu Espírito, nós somos gerados como filhos e filhas de Deus. Digamos assim, somos semeados com o código genético espiritual da natureza de Deus. Esse, digamos assim, é como no nosso momento físico, quando primeiro houve o momento da conceição, em que viemos a ser um novo ser humano. Nós recebemos o código genético de ambos os nossos pais. E mesmo quando somos gerados pelo Pai Celestial, é o início da vida espiritual e somos gerados e recebemos a genética espiritual, digamos assim, entre aspas, da natureza de Deus. Vejam em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, onde fala acerca do fruto do Espírito Santo. Porque aí lemos, em Gálatas, capítulo 5, o que é que Deus está a escrever nos nossos corações. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, isto é uma paciência, a benignidade, a bondade, uma fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é o que Deus está a escrever nos nossos corações, conforme vamos crescendo espiritualmente. Não, uns crescem mais depressa que outros. Tudo bem. Portanto, é estarmos a crescer. Uns crescem mais depressa em paciência. Outros crescem mais depressa em fidelidade. Outros crescem mais depressa em mansidão. Mas todos estes atributos têm que crescer.
até termos a natureza divina. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, que isto é o Espírito Santo de Deus, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais estas coisas todas que nos foram dadas pelo divino poder, nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso, irmãos, temos que ser participantes, co-participantes da natureza divina, a qual está semeada em nós, e essa tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que brotar. É como uma criança pequenina, um menino. Não cresce para ser um adulto de um dia para o outro. Demora dias, demora meses, demora anos a se desenvolver. Vai crescendo de dia a dia até vir a ser um adulto. E por isso é um processo que demora tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, sabemos, conforme os anos passam, vamos sentindo mais dores aqui, mais dores acolá, isto não funciona como funcionava, as mãos não são assim tão fortes como eram, os joelhos começam a dar um problemazinho ou outro problema. Estamos corrompendo diariamente, fisicamente. Mas isso, diariamente, vemos que por fora, pelo exterior, estamos a corromper. Mas o nosso interior, por dentro, o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, devemos estar adicionando diariamente, de dia a dia. Andar de dia a dia. Vou me esforçar hoje para vencer hoje. E amanhã me esforço para amanhã. De dia a dia. Mas é como estas moedas no jarrão, de dia a dia. Tem um efeito acumulativo. Até um dia Deus ver uma imagem espiritual dele em você. Sim, Deus podia nos fazer ser espirituais a qualquer momento. Isso não é uma questão do poder dele. Mas Deus nos vai fazer ser espirituais quando for uma decisão sábia do lado dele. Uma vez mais, ele tem o poder de nos fazer ser espirituais a qualquer momento. Mas a mente de Deus, o caráter de Deus, a sabedoria de Deus, a responsabilidade e a fidelidade dele não lhe permite fazer você e eu um ser espiritual até que nós estejamos prontos, tenhamos suficiente imagem espiritual dele em nós, que Cristo está a ser formado em nós. Então, quando houver
suficiente imagem dele em nós, ele nos fará ser espirituais. Bem, falecemos, dormimos e seremos seres espirituais à vinda de Cristo, está claro. É isso que eu estou a mencionar. E por isso, então, o que é que Deus necessita de nós? Sim, ele precisou, no passado, estou falando de pessoas que hoje em dia, como vocês, que já têm o Espírito Santo de Deus, ele precisou no passado do nosso arrependimento e da nossa cooperação inicial. Mas agora ele necessita da nossa contínua cooperação para crescermos espiritualmente. Ele necessita da nossa receptividade e da nossa resposta à chamada. Precisamos estar a responder à chamada dele. Vejam em Salmos 66. Salmos 66. Versículo 18. Salmos 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se sabes que, é o que está a dizer, é que se sabes, se eu atender à iniquidade, isto é, se sabes que estás a fazer errado, então não podes ter um relacionamento com Deus. E então ele nos ouve. Vejamos, por exemplo, a situação em João, capítulo 9. Nesta situação em João, capítulo 9, temos a situação de uma pessoa que era cega desde o nascimento. João, capítulo 9, e vemos esta situação deste homem que era cego e que foi curado, e foi curado no dia de sábado, e depois lemos que houve assim uma disputa entre ele e a acusarem ele como é que foste curado, isso tudo. Então vê-se aqui no versículo 31, que disse o homem: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Deus não ouve pecadores. Ora, está claro, Deus sabe tudo o que se passa. Mas ele não tem um relacionamento com pecadores. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2, versículo 9. Então o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertencem, e mais, aparte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, ou de Cristo, como está em outras versões. O Senhor conhece, mas temos que nos apartar da injustiça. Temos que nos afastar da iniquidade. Tem que haver este crescimento de dia a dia. E é assim, como lemos há pouco, que em 2 Coríntios 3, versículo 3, como lemos, que Deus escreve no nosso coração. Vejam também em Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado,
quer por pretexto, eu queria ler, perdão, era versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Quer dizer que isto tudo é pela súplica e pela provisão do Espírito de Cristo. Deus nos dá o Espírito Santo de Deus. É originado de Deus. É o único pelo qual podemos ter sucesso espiritual. Essa força, essa energia vem de Deus. Esse poder vem de Deus. De maneira que nós não podemos glorificar a nós próprios que eu fiz assim tão bem. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nenhum de nós podemos glorificar-nos que nós fizemos isto sozinhos. Não, temos uma responsabilidade de ser receptíveis e receber e responder a essa chamada. Temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, mas a força, a energia, o código genético, isso tudo vem de Deus, mas nós temos que usar. Não podemos apagar isso. Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A provisão vem de Deus, mas nós temos que usar. Tem que haver este movimento, este fluxo, digamos assim, este movimento. Este relacionamento tem que estar ativo, tem que haver, tem que fluir. Veja 1 João, capítulo 3, versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Precisamos de estar a usar o Espírito Santo de Deus. Precisamos de guardar, viver, pôr o Espírito Santo de Deus em prática, em praticar o caminho de Deus, que é amor, que é baseado nos mandamentos de Deus, que é amor. E por isso está neste movimento, neste fluxo, neste relacionamento. Precisamos de guardar, precisamos de viver, tem que haver um movimento. Por exemplo, irmãos, digamos que eu digo, olha, eu vou tomar notas do que você está a dizer. Então você toma um livro de apontamentos e tem aqui a lapiseira, mas não há movimento. Sim, tem o livro de apontamentos, tem a lapiseira, mas não há movimento, não está a escrever nada. Tem que haver um movimento. É neste movimento em que há o crescimento. O Espírito Santo de Deus tem que estar a mover, pois ele é a energia, é o poder, mas não pode ser enterrado, como na parábola que lemos há pouco, foi enterrado, foi escondido. Porque se você está a enterrar isto, você está apagando, você está entristecendo, porque não há este movimento. Nós temos que guardar, praticar, viver, exercer o caminho de Deus. E este movimento, este fluxo do Espírito de Deus fluir por nós, dá resultado
em ações, em palavras, em frutos, benefícios para o próximo. Em João, capítulo 7, versículo 38, João 7, versículo 38, isso foi ao fim do 7º dia da festa, ao início do 8º dia, o último grande dia da festa, à volta do pôr do sol, ou pouco depois do pôr do sol, ao fim do 7º dia, ao início do 8º, João 7, versículo 38, aqui está o ponto importante, é que João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, crer quer dizer praticar, acredita e pratica. Do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, esta água viva vem de Deus, mas cresce em nós e vai crescer e vai fluir de nós para outros. Sairá de nós. Por isso há um fluxo, há um movimento, há uma ação, há palavras, da maneira que dizemos coisas, não machucamos as outras pessoas, não as magoamos, encorajamos as pessoas. Porque, ao fim de contas, todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos dizemos coisas erradas. Somos seres humanos, falhamos, mas as nossas palavras e ações precisam de ser de acordo com o Espírito Santo de Deus para fluir rios de água viva. E por isso este movimento é parte do crescimento desta vida espiritual, que começa com o desejo. Desejamos, somos batizados, ainda não somos espírito, mas começou a vida, porque recebemos, fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vejamos então em João, capítulo 1, versículo 10 a 12. João 1, versículo 10 a 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem que haver uma receptividade. São chamados e receberam. Houve esta receptividade, receberam. Lembrem-se que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por exemplo, Mateus 22, 14. Esses perderam, porque não foram escolhidos, perderam a oportunidade de estarem na primeira ressurreição. Porquê? Porque não houve receptividade naqueles chamados. Não responderam à chamada. E vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Venham. Tem que haver este desejo. Temos que ser receptáveis. Temos que continuar a responder. Essa é a nossa responsabilidade para sermos uma criação responsável.